Bem, hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 11. A gente vai ver que no capítulo 11 os irmãos lá de Jerusalém, né? Quem estava reunido em Jerusalém, que era judeu, que era circunciso, começou a criticar Pedro, porque ele foi lá na casa de Cornélio e entrou e comeu com os incircuncisos, né? Então teve essa discussão aqui no capítulo 11 e Pedro teve que se defender diante dos próprios irmãos judeus, tá bom? Então vamos começar aqui a partir do versículo 1 do capítulo 11, ok? Só um minutinho, vamos mudar de tela aqui. Pronto, capítulo 11, a partir do versículo 1. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Então o que é que está acontecendo aqui? Os irmãos judeus, né, quem era circunciso, eles imaginavam que Jesus tinha vindo só para eles, né? Mas quando Pedro teve aquela visão lá no capítulo 10 que a gente explicou nos últimos vídeos aí, né? Dos animais descendo no lençol e tudo, e Deus dizendo para ele não chamar impuro o que Deus considerava puro. E Pedro teve essa visão, foi lá na casa de Cornélio, como a gente viu nos vídeos passados, e lá ele explicou, né, as boas novas de Jesus. E o pessoal da casa de Cornélio, não só Cornélio, mas os amigos e os parentes de Cornélio receberam o dom do Espírito Santo. E aí no capítulo 11, os irmãos lá circuncisos, né, o pessoal que era discípulo de Jesus, mas judeu, eles ficaram assim desconfiados de Pedro, porque ele foi lá em Cesareia e almoçou e comeu com um incircunciso, né, com um impuro no caso. E mostrando aí a religiosidade, mesmo depois da conversão, mesmo depois da conversão a Jesus Cristo, né, eles continuavam com aquela mentalidade que só os judeus mereciam a salvação, tá bom? E aí Pedro vai ter que explicar novamente aqui, a partir do versículo 5, a visão que ele teve, né, e por que ele foi lá em Jerusalém, por que ele foi lá em Cesareia para explicar as boas novas de Jesus para um povo que era incircunciso, ou seja, para os gentios, tá bom? Então, a partir do versículo 5 agora, veja bem que Pedro vai começar a falar para eles, né? Eu estava na cidade de Jope orando. Jope ficava a 50 quilômetros mais ou menos de Cesareia, e ele teve que andar, né, de 3 a 4 dias lá para ir para Cesareia, como a gente falou no vídeo passado aí. Então ele estava orando na cidade de Jope, caindo em êxtase. Ele tive uma visão, ele falando aqui, né? Tive uma visão, vi algo parecido como um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis do céu, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mate e coma. Respondi: De modo algum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu a segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados a Cesareia. Então, assim, aqui Pedro está explicando o que a gente já viu no capítulo 10, né? Sobre esses homens que foram enviados lá por Cornélio para pegar Pedro e levar até a cidade de Cesareia, para explicar as boas novas para Cornélio, né? Que era um gentio. Bom, e aqui Pedro vai falando aqui para os irmãos judeus, né? E aqui no versículo 18, os irmãos judeus, né, acabam se convencendo. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: olha só o que os circuncisos disseram, né? Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Eles estavam surpresos, né? E depois que Pedro se explicou, eles falam aqui no versículo 18, né? Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus.
Alguns, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Tá bom? Então aqui no capítulo 11, a gente começa a ver que o Espírito Santo ele começa a se manifestar no povo gentil também. E Pedro ele começa essa digamos, essa missão lá em Cesareia, né, com a família de Cornélio, e assim ele passa a discutir com os próprios irmãos judeus a respeito da circuncisão e da incircuncisão, né? Se o evangelho também, se as boas novas de Jesus eram também para os incircuncisos. Acaba que no versículo 18 aqui, eles realmente eles consideram que o evento que aconteceu lá na casa de Cornélio foi uma amostra que Deus também veio para os gentios, mas esse detalhe aí dos judeus, né, dos judaizantes, ele sempre vai ser lembrado aí durante todo o Novo Testamento. Inclusive Paulo, que ele realmente foi enviado aos gentios, ele lá em Gálatas ele vai falar isso, né? Porque muitas vezes os gentios e os próprios judeus que tinham recebido a graça, né? A graça do evangelho de Jesus, estavam querendo voltar às práticas da legalidade, do legalismo lá do judaísmo, tá bom? Então é isso, pessoal. Pelo vídeo de hoje é só. Vamos continuar aí no próximo vídeo. Nós vamos continuar ainda no capítulo 11, mas para não ficar muito longo o vídeo, a gente vai terminar por aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar aí a partir do versículo 22, 23, para mostrar para vocês aí o restante do capítulo 11 de Atos. Tá legal? Então pronto, por esse vídeo é só. Eu peço mais uma vez aí que vocês se inscrevam, né? Apertem o sininho, compartilhem, né? E comentem também, façam seus comentários. E é isso. Mais uma vez um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.